que foi esse episódio cheio de reviravoltas e uma promessa de algo bem explosivo já na semana que vem. Desde já digo que amei a revolta dos Queens e quero dizer que, Besby, te amo desde a temporada passada, nunca estive errada, muito obrigada por você ser você. Oi, e eu provavelmente vou ficar cheio de reflexo nos óculos neste vídeo, mas aqui meus óculos chegaram, finalmente eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar de novo e eu tô com uma baita dor de cabeça e enxaqueca, por isso que o vídeo demorou um pouquinho mais. Me desculpem se eu estiver com cara de exausta, é porque eu estou. Bem, episódio novo de Bleach, se você quiser continuar acompanhando esta jornada, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu Bankai, que é muito importante pra mim. Eu sou sentimental, quando eu não recebo Bankai de vocês eu fico realmente chateada. Gente, vou deixar 2 links úteis aqui embaixo. Primeiro, de onde eu recebi esses óculos maravilhosos, que foi das Herezes, que eu tenho o cupom EZ-Gabix, um cupom só meu pra vocês terem 10% de desconto, que é cumulativo, veja só, com a Blue Friday, que já tá rolando lá de até 50% de desconto. Então, se você tá precisando pedir um óculos bonito, confiável, no precinho, clica no link aqui embaixo depois, que é claro, de parceria, e eu agradeço muito, e você também. Ou aproveitando o momento merchan, você pode talvez querer uma camiseta incrível e fofa kawaii como essa, ou até mesmo inspirada em Bleach, estampas, caneca, drink and Bankai, você encontra em loja.com.br/Gabi-Xavier. Depois desse vídeo, clica lá e confira a coleção. Gente, eu vou tentar lembrar de tudo, porque minha cabeça tá de verdade zoada. Essa luz na minha cara, assim, parece uma Bankai bem na minha fuça. Então, a gente teve um olhar maior nesse episódio lá no Seireitei, porque é onde a coisa tava rolando depois que o Rei das Almas foi assimilado por Yhwach. Inclusive, vocês me explicaram algo que eu não tinha entendido, pelo menos alguns de vocês, que ao Yhwach assimilar de vez o Rei das Almas, o que ele virou foi o próprio pilar dos mundos. O Rei das Almas não era o pilar de equilíbrio dos mundos, ele agora virou esse equilíbrio, portanto, ele define real, na prática, o que vai acontecer com os 3 mundos, que é com o mundo, Soul Society, mundo dos vivos. Só que mesmo ele, o Rei Quincy poderosão, sinistro e tal, ele precisa de um tempo para assimilar tudo isso que ele absorveu do Rei das Almas. Então nesse episódio ele meio que estava em stand-by o tempo todo e parte da sua energia, força, meio que vazou, um bando de geleca com os olhinhos lá pro Seireitei. Começou a destruir, entrar pela barreira e também atacar todo mundo que tava lá. A única pessoa, o ser que conseguiu parar isso só com a pressão espiritual foi Aizen, que ainda tá preso na cadeira, que ainda tem selos o limitando. Inclusive, teve ali um TTT questionando, né, botando em xeque a tecnologia dos selos que o prendiam, mas não dá muito tempo porque ele logo é atacado por um dos Quincy, que eu sinceramente esqueci o nome, que utiliza as brechas na sua pressão espiritual, já que ele tá parado, então é muito fácil de visualizar, pra conseguir paralisá-lo por 5 minutos. Por mais que sejam 5 minutos, é o que ele fala nesse episódio, isso nunca aconteceu antes. Mas o cara parece que já foi embora, não existe mais, a gente deixa um desconto só pra entender que o Aizen, que mesmo preso parece que ficou mais forte desde o enfrentamento contra o Ichigo, ele ainda tem algum modo, algum ponto fraco ou alguma forma de ser paralisado, derrotado. Ele não é um deus, mas é forte pra caramba. Lá no Seireitei, é claro que o clima ficou meio porcaria quando as pessoas viram que o Aizen estava de volta depois de tudo que ele fez. Mesmo sendo utilizado como ruim para acabar com outro mal, é óbvio que é uma decisão muito questionável, que muitos ali não estão dispostos a aceitar, ou pelo menos não a perdoar depois que tudo se resolver, porque eles precisam resolver esse momento de salvar o mundo antes de discutirem entre si sobre Aizen. Porque Aizen chega ali, e como eu disse, com a própria pressão espiritual, ele já explode as gelecas de olhinhos, né? E ele consegue fazer isso sem grandes dificuldades, mesmo selado parcialmente. Nem a Bankai do Byakuya, que também ele, Irendi e Rukia são alguns dos que chegam de frente pro Aizen, e a Rukia, inclusive, é confrontada por ele, nem qualquer coisa que eles pudessem fazer aparentemente servia contra a geleca do Rei Quincy. Por isso sim, o Aizen me parece uma opção viável nesse ponto, em que eles estão entre liberar o inimigo e talvez ter que lidar com ele depois, ou acabar com todo mundo e não ter mais com quem você brigar após isso. Foi um episódio de transição, entretanto, com aparições impressionantes e importantes desde o início até literalmente o pós-crédito, porque sim, Bleach a gente sempre tem que assistir os pós-créditos, porque sempre vem coisa importante, eu já acostumei, se eu perco informação boa. O que pra mim me chamou bastante atenção, já abri falando sobre isso, foi o Besby, a menina zumbi, uma galerinha que sobrou ali dos Steinhitters, que ficaram revoltados quando
o rei Quincy levou uma galera lá pra cima e disse pros outros lá embaixo: se virem, sobrevivam até onde der, vocês não me importam, já utilizei o que era suficiente. Isso foi mostrado mesmo no momento em que eles subiram, que o rei Quincy subiu na temporada passada. Eu lembro do Besby e alguns outros olhando, meio chocados como, peraí, a gente foi abandonado? E sim, vocês foram. Por isso me impressiona um pouco todos que estão inclusive lá com ele, mesmo o Hylgran, como fala? Acho que é Hylgran, né? Pelo menos me lembra uma coisa meio vibe alemã. Que é o braço direito, que foi quem eu referenciei na semana passada como aquele que ficou olhando pro Ishida meio que o julgando, né? Peraí, você não me provou muito que é da minha galera ainda não? Mesmo ele, assim, que é muito próximo do rei Quincy, ele não consegue observar o quanto todos são utilizados na prática mesmo, então se morrerem tanto faz, se faz parte dos planos do rei Quincy que alguns deles ou vários deles morram, tudo certo, porque é para um bem maior, depois ele ainda absorve a energia de quem morreu, então nunca sai perdendo? Ou ele é tão assim altruísta na missão de vingar os Quincy, vingar o próprio Yhwach e fazer com que ele chegue no topo dos mundos, para que ele não se importe com o que tá acontecendo com os outros e talvez com ele mesmo? Porque ele tem um senso de moral dentro do globinho dele muito grande, tanto é que ele não confia no Ishida o suficiente até hoje. Ele segue todos os planos e, né, mandamentos à risca, mas ele tem consciência de quem Yhwach é por essência e tá ok com isso, porque eu ainda fico aqui com a minha teoria de que Ishida tá ali fazendo o que precisa, mas não, sinceramente, sendo um vira-casaca, porque como eu também já tinha falado no vídeo passado e vários de vocês me apontaram, ele atirou, mas ele não atirou na cabeça do Ichigo, ele não atirou, sei lá, no coração. Ele que tá ali brincando de arco e flecha há um tempão, ele deu uma flechada na barriga, fez um buraco, o cara caiu, beleza, mas sobreviveu e tá tranquilíssimo neste episódio, inclusive. Ishida, que já teve o seu tempo de moralismo Quincy, que leu o livrinho ali do seu avô, se eu não me engano, e achou informações que o anime nos faz pensar que é pra ele se juntar a Yhwach, mesmo ele, tenho aqui esperanças de que ele enxergue o quanto Yhwach, se a minha teoria maluca estiver certa do traidor reverso, se isso for certo, mesmo ele consegue enxergar o como Yhwach tem seus problemas, inclusive para os próprios Quincy. Vou citar de novo mãe do Ichigo, que não tinha nada a ver com isso e acabou morrendo pelas consequências de tirarem o poder dela quando ela precisava exatamente disso para defender o filho. Sim, gente, algumas coisas eu lembro, outras que eu vi há 5 minutos eu esqueço, ainda mais com dor de cabeça, que é bem frequente no meu caso. Tem algum anime que a pessoa tem dor de cabeça porque tem um superpoder? Porque podia ser o meu caso, viu? Porque só tô tendo aqui o lado negativo. Cadê o lado positivo? E assim sendo, agora eu posso gostar do Besby, por exemplo, sem culpa. Porque já era um cara carismático na luta dele contra o Rand. Já fiquei, ai, por que esse cara tá... Se você ver minha review passada, eu falo, por que ele é o inimigo? Eu gosto tanto dele. Olha o jeitinho explosivo, carismático. Podiam ser best friends forever ali, estão lutando um contra o outro. E eles se juntando, inclusive falando que eles querem matar Yhwach, eu achei assim maravilhoso. Não que eles vão ser uma super força, são 3 a mais entre vários do Seireitei que estão feridos, se recuperando, voltando pro laboratório, com inclusive o chamado do Urahara, para eles conseguirem se recuperar, se unir e ir para o Palácio do Rei das Almas. Mas os 3 talvez sejam uma forma de resistência que inspire outros Sternhitters ou que mostre para o Rei da... que ele já não previu isso também, que ele não é totalmente potente em discurso mesmo frente aos seus? Não sei, eu ainda acredito que se não for um apenas fanservice pra gente ter alguns personagens interessantezinhos dos Quincy do lado que a gente em tese torce, pode ser que isso gere um efeito cadeia, uma onda que vá se alastrando entre outros, que podem começar a se questionar do porquê eles são abandonados e utilizados ao bel prazer de Yhwach. Falando em portal, enquanto tudo tá acontecendo, eles começam a criar um portal. Aizen primeiro diz que vai usar sua pressão espiritual para derrubar o Palácio do Rei das Almas, o que não é possível por causa da limitação dos selos, que não limita a sua pressão espiritual, mas limita o campo de atuação dela, e ninguém ali, nem esses Sternhitters vira-casaca, nem os próprios Shinigami querem que isso aconteça dessa forma, mas eles querem chegar até o palácio. Portanto, ao criar um portal, a gente não só tem uma forma deles
chegarem, enfim, ao palácio, coisa que eu acho que já podiam ter feito há muito tempo, né? Tá todo mundo dividido, esperando a coisa acontecer, mas tudo bem. Recursos narrativos, como também há um recurso narrativo pra gente reunir essa galera que restou, que está se recuperando, Zaraki, inclusive, que quer só meter a porrada na galera lá em cima, pra caminhar pra, imagino eu, um início de uma batalha ou de micro-batalhas numa guerra final. A gente não teve temporada passada um bando de batalha acontecendo o tempo todo? Acredito que a gente vai voltar pra algumas rodadas disso, talvez ainda nessa temporada, ou parte, né, deste arco animado de Bleach, para o próximo, que vocês já me disseram que será o último dessa adaptação do arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos. Aí sim, ter todos os desfechos e batalhas e o grande desfecho que naturalmente incluirá o nosso protagonista, que já acorda neste episódio, curado por Orihime. A Yoruichi também foi curado, o braço dela que tinha virado uma geleca também foi recuperado. A Orihime tá cansadíssima, mas eles estão prontos, teoricamente, para voltar a invadir o Palácio Real, em que está Yurrabarra, agora voltando a se recuperando depois de assimilar o Rei das Almas, e tem uma galera que está se reunindo para se unir a eles. Não apenas Grimmjow, que aparece no final deste episódio, mas todo mundo lá, capitães, tenentes, oficiais da Soul Society, personagens que tinham sido golpeados, levados ali para um momento de recuperação, como o próprio Zaraki, e que estarão agora em mais uma rodada que eu imagino, como eu disse, que vai acontecer de novas batalhas, portanto, mais empolgação em coisas incríveis acontecendo nos próximos episódios de Bleach, assim eu espero. Grimmjow, Aizen, uma galera voltando, gente, tem muita coisa ainda pra acontecer. E esse realmente é o momento em que a gente vê que quando a coisa vai colapsar, às vezes o seu inimigo pode ser parcialmente, naquele momento, o seu melhor amigo, conveniente, para que todo mundo continue existindo, para ter a possibilidade de continuarem se odiando. O inimigo em comum pode reunir muitas pessoas. E é isso, é o que eu consegui gravar com essa cabeça assim. Por favor, deposite o seu Bankai aqui nos comentários e não na minha cabeça, porque já tá doendo o suficiente. E a gente se vê em todos os próximos vídeos de terça, quarta das almas, dia das almas, para comentarmos de Soul Society, Shinigami, Bankai e temporada, portanto, nova de Bleach. E em todos os outros vídeos aqui no canal, se puderem dar um play, dá uma olhadinha na playlist, tem uns negócios maneiros aqui, tem outros assuntos de séries e filmes nas redes sociais e uns links úteis para vocês aproveitarem descontos e me ajudarem, é claro, aqui na descrição. Muito obrigada a você que fica até aqui, que deixa o vídeo rolando, que sempre deixa o seu like, que me acompanha e me apoia sempre. A gente se vê. Tchau, tchau.